Salvem as baleias, os vulcões extintos, salve a nova roupa do imperador e salvem os lucros das empresas estrangeiras que usam e abusam de nossas reservas com o consentimento de um governo que não quer ver o país prosperar. O que não dá para salvar é o saneamento, a infraestrutura, a indústria e o povo, que, conforme o próprio presidente disse, precisa parar de gastar com coisas desnecessárias, como comer, por exemplo. E você desconfia que tal produto está caro, você não compra. A pauta do progresso foi sequestrada por discursos vazios, enquanto os que realmente constroem e produzem são tratados como vilões. A pergunta que fica é: até quando vamos aceitar ser meros figurantes no desenvolvimento global, enquanto outros decidem o que podemos ou não fazer com as nossas próprias riquezas? Nossa vocação é ser mesmo o quintal do mundo? Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes tá mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. Para isso, eu trouxe ao parquinho os desenvolvimentistas de sempre. Felipe Trielli, Lucas Onogato, que agora desistiu de Cristo e vai ser criador de perfil falso. Nem brinca com isso. Luiz Marnoto, Arthur Remoto Machado, diretamente de Ankara, e Carlos de Freitas, com esta cara. Pois é. Legal. Que rima espetacular. Fantástico. Nasce o Vinícius. Não, espetacular. Cara uma de coisa. pau, é. Cara de pau. Exatamente. Não, o cara é brilhante. Conseguiu rimar Ankara com cara. Olha Boi que da coisa. Ankara preta. Impressionante. Boi da Ankara preta. É isso aí. É só começar. Aí o jogo é com vocês. Comer e coçar. Fiquem à vontade. Começar. Falem Eu gostei aí. dos desenvolvimentistas, né? Agora Somos desenvolvimentistas. Agora somos desenvolvimentistas Agora a gente é como a Dilma. Falar nisso, tadinha, tá internada, né? Tá internada. Na China, de todos os lugares. Internada na China. Caramba, né, velho? Que tristeza. Coitado da Dilma. Tem SUS na China? Rezemos por Eu ela. acho que só tem SUS na China, não né? tem susto na Não China. tem nada mais além Tem do SUS. susto. E aí? O que vocês acham disso tudo, hein? Que absurdo, né? Eu acho é pouco. Que absurdo, é um absurdo. O que é? É um absurdo, né? Bom, enfim. O Lula ontem falou que é um absurdo o preço do ovo. Falou? É Que mesmo. bom que ele acha, né? Pois é. Se o próprio Porque, presidente achou um absurdo, imagina a gente. O problema do Brasil é que eles não entendem o que os nossos queridos governantes falam. O Lula, ele não falou que ia dar picanha, assim. Ele disse que eu vou fazer a picanha ficar o preço do ovo. Isso. E aí, E aí, Sim. pô, a coisa tá... é que aí as pessoas entenderam. Igual o cara que Isso pede tá parecendo- pro pra ficar de pau grande, o cara corta a perna. Encostando no chão, não é Encostando grande. no chão. Queria que o meu Tem a pênis tem a encostasse versão- no chão, ele corta a perna. Tem a versão Faria Lima também, do cara que pediu pra ficar com tanto dinheiro quanto o Arque Batista, né? E aí? Eu não sei qual é o... O cara quebrou, cara. O Ai quebrou, né? É que eu não tô por dentro das notícias do... E nem do meu- Porra, mas essa não é também. não é uma- O Ike Batista. Mas eu não sei quando a Você piada tá foi feita, antes dele quebrar ou depois Eu não dele tô quebrar. dentro E se a desses- piada foi feita antes do cara quebrar? Eu não Como sei que qual é a fica? moda em pedidos pra gênio. Bom, Eu só conheço aquela do... Já que a gente tá fazendo piada, a do português estava no deserto. Tava o português, o árabe e o muçulmano, sei lá, qualquer um. Aí encontraram a lâmpada mágica, o árabe falou: puta, 3 dias sem morrendo de sede, me leva de volta pra minha casa. Aí o outro lá, o alemão, puta, morrendo de sede, me leva de volta pra casa. Aí o português falou: o quê? Eu vou ficar aqui sozinho? Não, traz os dois de volta. Traz meus domingos. Boa. Então tá bom. Então é isso. Depois Desse da preâmbulo... praça é nossa. Então, mas o que faltou no Brasil? Qual foi o problema? Porque aqui tinha uns índiozinhos legal, né? Tinha uns portuga, gente Terra em que tudo planta. que vieram aí, tinha uns meia boca, mas tinha uns que bem intencionados também. Tinha uns monarca, gente boa também. Tinha uns holandeses que expulsaram, voltavam. Tem gente que acha que seria melhor se ele tivesse ficado, mas aí também não vê o caso. Hoje eu já tenho dúvidas. Eu achava, mas hoje eu já tenho dúvidas. Aí tem toda essa discussão. Aí tem um golpe da República, mas é o seguinte: mesmo que tivesse uma dívida, é um país cheio de riqueza. Com gente que, pelo menos assim, das primeiras gerações, os caras vieram para trabalhar mesmo, né? Vieram querendo fazer as coisas acontecerem. Especialmente, né, o cara não sai lá de Portugal, vem num navio todo ferrado, passa 40 dias no mar para vir aqui ficar coçando o saco. Foi
Então, Era assim, bem mais. era o jato da época. Era 3 meses, eu acho. Mas o mais do que isso, né? Eu sempre gosto de fazer a comparação. Imagina hoje o cara indo pra Marte, né? Mais ou menos a mesma coisa. Lua, vai. Se bem que o Kim acha que ele não foi, mas tudo bem. Independente disso, o cara indo pra Lua. É uma viagem que alguém já fez, dá pra ir e tal, mas é um negócio que não é qualquer Sim, um, é que o cara arriscado, precisa arriscar pra ficar lá morando ainda, né? Fora porque tinha os dragões no meio. Não se sabe. Agora, assim, ó, mesmo que os Jorge. caras lá deu o golpe da República, o cara era positivista, mas ele não queria destruir o país. Pô, o que deu errado? Não queria. Pô, Então, essa é uma boa pergunta. Qual foi, uma qual boa foi a b... Como é que pode um país ser tão rico e ser tão pobre ao mesmo tempo? Qual foi o clique? Qual Por foi o que BO? Qual foi o BO? Eu acho. Tem vários. BOs não faltam. né? BOs não faltam. Primeiro, se você pegar o Gilberto Freire, que ele vai dizer que assim, as tensões sempre foram colocadas para debaixo do tapete, a gente nunca resolveu. Sim. Mas isso é uma coisa bem comum, eu vejo isso As em tensões todo são mundo, inclusive em nós. exatamente. É uma Nós, coisa meio do tá no brasileiro, nosso essa coisa de DNA. evitar o confronto, joga tudo para debaixo do tapete e vai vivendo a vida. Até a hora Revolve, deixa a vida me levar. até a hora que o vida confronto vem. E aí o cara não sabe como lidar. leva. Vem Você a junta realidade, isso, né? Não é nenhum confronto. Você junta isso uma elite insegura, uma elite que sempre foi insegura, sempre importou padrões de fora, né? Passa-se o tempo, vira tudo materialista. Cara, não, Eu acho que não estava tinha falando muito pra onde semana correr. passada sobre o Dom Pedro, até elogiei o Dom Pedro, e logo na sequência cheguei numa parte do livro que o cara caga tanto. Desculpa aí, Dom Pedro foi um bosta às vezes. Ele foi, mas assim, como tudo, né? Como todo personagem. Como todo personagem, especialmente desse tamanho, né? Especialmente a Dilma Rousseff. pô. Você tem nuances, né? Nas coisas, você tem o cara faz coisas boas, faz coisas ruins. E eu acho que isso é a mesma coisa. Às vezes a gente tem uma tendência de fazer o recorte, né? Os estrangeiros vieram e estragaram tudo. Pô, a gente tem a nossa responsabilidade também, né? Desde a época de Dom Pedro, eu estava até lendo, eu não costumo anotar nos livros, assim, porque eu esqueço, eu tô lendo, eu me divirto enquanto eu tô lendo, esqueço de anotar. Mas isso aí eu até marquei lá, que era assim, a Inglaterra, logo depois da independência, anos 1800 e perto de 30 ali, tinha tribunal específico para inglês no Brasil. Tipo, era diferente. A lei funcionava para o inglês de um jeito, funcionava para o brasileiro do outro. O próprio Dom Pedro, eu falo a Domitila, quando eu comecei a Titila, que ele chamava, Titila e Demonão. Olha que legal. Ele se auto-intitulava o Demonão. Isso é mais Brasil que isso, cara. Não dá. Isso é MC Demonão. Assim. E a Titila, ela era quase uma janja, cara. Assim, deslumbrada, metida com essas coisas. Falou dava mal de pautite, mim. Ficava pautite. Dava pautite demais, era cheio de pautite. Não, Palpite. ficava palpitando. Palpite. Se alguém mexesse com ela, o Dom Pedro acontecia uns negócios injustos pra caramba só porque mexeram com a amante dele. E depois ainda a Leopoldina morre na sequência. Essa é a Marquesa de Santos. A Marquesa né, de Santos, mais conhecida como. E aí a Leopoldina morre, super querida pelos brasileiros, parece ser uma pessoa muito boa. Então, assim, o Brasil tem essa mistura de um pouco de... O Dom Pedro me lembra muito o Capitão Rodrigo, ou o Rodrigo, filho dele, para quem leu Terra O Tempo e o Cambará. Vento. Então, essa coisa é muito... Tem muitos personagens brasileiros que são assim, se levam pelo impulso, se apaixona pela mulher lá, doida, e faz tudo por ela, e faz um monte de cagada. Ao mesmo tempo tem uma certa... você vê que ele queria um Brasil melhor, ele era um cara preocupado com o Brasil, tanto é que ele abre mão de ser rei, e ele vira imperador, que tem uma constituinte, enfim, isso é muito... tem muitas nuances. Por isso que eu achei engraçado o desenvolvimentista, que realmente, aí a gente defende uma coisa ali, os caras já botam no quadradinho. Né? Do desenvolvimentista. Então, mas aí você estava falando dessa coisa trágica, de se apaixonar pela personagem, odiar outra. Isso é porque você não olhou para a Argentina. Né? Mas é muito pior, aquela loucura. Os caras roubaram a mão da Evita. Da Perón, a Evita. E aí, Arthur? Que roubar a mão? Pô, eu tava pensando aqui, quando você falava dos pontos, eu acho que, infelizmente, é que você falou, tem tantos pontos que a gente podia setorizar, né? Por exemplo, falar só da questão econômica, por exemplo. Já merecia um cardápio aí de itens
que justificam como a gente aceitou esse domínio estrangeiro, né? Eu li uma frase uma vez que eu uso direto, que eu acho que define bem o Brasil, que o Brasil é escravo das necessidades e refém das circunstâncias. Para mim, é uma das melhores frases que define a gente, porque você pega economicamente 3 eventos assim, próximos até da descoberta, né? Porque da descoberta, vou dizer que eu acho que o que começa a dar uma diferença, assim, um salto, que o Brasil começa a ficar para trás mesmo é após a Revolução Industrial, né? E aí, logo depois, nesse período, 1900 até então o Brasil ia e tem a crise, né? A Grande Depressão de 29, e aí de 1929 você tem o problema da quebra dos grandes fazendeiros, né? Do Brasil, dos produtores de café, etc. Que então a gente estava numa fase de transição. Então você tem 29, você teve depois, alguns anos depois, 40 anos depois, que passa rápido, né? Você teve 70 e poucos, a crise do petróleo. a destruição planejada aí da economia mundial, feita ali pelo Volcker, que aí vem a crise da dívida, e a partir daí a gente ficou refém de uma economia que é uma economia baseada em dívida. E a gente ainda não conseguiu, não houve essa capacidade. E no meio do caminho, da década de 50, quando começou a política desenvolvimentista na América Latina, houve então o movimento dos Estados Unidos, Fundação Ford, da turma do Milton Friedman, para implantar a teoria, né, da Escola de Chicago, baseado na doutrina de choque. Então, começa a ter uma ideia de você exatamente ser contra o desenvolvimento dessas regiões, e do Brasil principalmente também, mas da América Latina, e a partir daí vem a Escola de Chicago. E aí é curioso como esses caras começam a misturar mesmo, desde a década, depois da Segunda Guerra Mundial, ali a partir de 47, com o Dulles, como eu já falei, o Kim já falou, mas ele começa a dizer o seguinte: esse cara tinha 2 obsessões, né? A primeira obsessão era lutar contra o comunismo. E a segunda, ele entendeu que tudo aquilo que era contrário aos interesses das empresas americanas multinacionais era então favorecendo o comunismo. Então, se você pensar, é um discurso, é uma ideia que até hoje está nos brasileiros, até brinco nos brasileiros do Twitter. Você critica o interesse de uma empresa americana na região, você é chamado de comunista. Isso veio do Dulles, né? Então, você imagina, a força dessas ideias contrárias, né, a gente, são muito fortes. É curioso que até os americanos, o termo machismo, ele tem uma origem dentro do Serviço de Defesa de Inteligência americano, que era um termo utilizado para descrever o comportamento do homem latino-americano, que era um comportamento masculino tóxico que levava ao autoritarismo comunista. Então, e isso foi espalhado por aí, porque é o medo do autoritarismo latino-americano. Tá errado. E virou uma questão e virou um chavão do movimento feminista latino, inclusive. As feministas vão lá e usam machismo, que é um negócio feito. Então, assim, e existe mesmo, né, essa questão, essa animosidade para com a América Latina, de certa maneira, e essa questão mesmo de enxergar o desenvolvimento de outros países como uma ameaça à hegemonia americana, né? Isso não é conspiração, não é anti-americanismo gratuito, não é nada disso. Tanto é que se fosse anti-americanismo gratuito, a gente, por exemplo, não elogiaria tanto Hamilton. E o Trump. Exato. Coisas que... Então, é aquela coisa que a gente já está cansado de falar, da doutrina do Kissinger, daquele memorando de defesa de segurança nacional, que literalmente defende planos de despopulação em países de terceiro mundo para proibir desenvolvimento, né? Então, assim... Fala, pode acabar. Não, então, existe essa pressão externa. Ela existe e não tem como negar, enquanto, a gente no Brasil não especialmente a direita, porque é engraçado que a esquerda enxerga isso muito claramente por outros motivos, porque eles são anti-americanos mesmo e acabou. Enxergava, né? Exato, enxergava. Hoje defende até o USAID. Exatamente. Putin é na mão dos órgãos internacionais. Mas isso é engraçado, porque do mesmo jeito que até os anos 50, quando teve aquele cara lá que denunciou a União Soviética, qual é o nome dele? Brezhnev, não. Bezmezov? Não, mais antigo. Caralho. O Brezhnev. Não é o Brezhnev. Quase esse. Vocês estão inventando esses nomes, né? Eu não sei o quê, os crimes do Stalin? Tá. Ele não foi o Brezhnev. Brezhnev foi o presidente depois. Tá, bom, vocês vão... Enfim. Quando foi exposto a questão comunista mesmo, que até então era uma coisa assim, será? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Quando foi exposto
a coisa ficou é mais difícil você defender, e ainda assim, até os anos 80 ali, ainda tinha gente, não, mas deturparam Marx, aquela velha história. Só que hoje, qualquer um olha para aquilo, a não ser a pessoa com lavagem cerebral mesmo, e vê que o comunismo não funciona. Beleza, ok, um ponto pacífico. O que está acontecendo agora, que eu acho que está tardio, é as pessoas não perceberem, porque nos anos 80, era Reagan, você falar assim, isso é um exagero, falar que as grandes corporações vão tomar conta do mundo, deixa os caras virem aí, Coca-Cola, beleza, todo mundo fica feliz, não sei o quê. Só que em 2025, a gente já tem exemplos, Google, Amazon, Facebook, ainda mais com rede social. E grandes corporações não só americanas, inclusive brasileiras. Se você pegar a JBS hoje, ela está controlando boa parte do alimento do mundo, assim, junto com o ovo agora. É isso aí. Desculpa. Khrushchev. Você tem Khrushchev? O Khrushchev, é ele mesmo. E aí, você tem hoje, algumas pessoas estão percebendo o que aconteceu com o comunismo naquela época. E isso não é aceitar o comunismo. Bom, então volta para o comunismo. Não, a gente tem que ir para uma... Não vou falar terceira via, mas a gente tem que ir para um lugar... Se você falar terceira posição, eu levanto e vou embora. Você tem essa camisa verde ainda? Não é isso. Não, quinto movimento. Mas assim, eu não sei como nomear isso, porque eu não sou um estudioso da coisa, mas assim, com certeza, eu tenho certeza que a solução, a gente já falou isso diversas vezes, não é Estado e não é o mercado. A mão invisível tem que do ser mercado. Alguma coisa que você olhe para... É o consenso, meu Deus do céu. Que você olhe para cada caso e pense. Inclusive, em relação a essa coisa da terceira via, pelo que eu pesquisei, a primeira vez historicamente que o termo terceira via foi usado, não foi fascista, não foi... Não, foi um grupo de políticos católicos americanos que se opunham à dicotomia presente lá no sistema eleitoral deles. Eles usaram terceira via pela primeira vez. Então era uma solução para além da... Agora, essa palavra está tão contaminada que não dá para usar, mas vocês entenderam, é aquela coisa assim, vamos olhar para cada coisa, como eu falei no programa Puxando o Fio dessa semana, eu falei, a Enel é um monopólio que não é mais estatal e também não é meio privado. Se você for processar, tem que processar o Estado, ao mesmo tempo você vai processar. Então é um negócio que fica no limbo, só que acontece que é um poder único que você não tem opção e é para uma coisa vital, que é energia elétrica. Não, e mesmo essa questão das ONGs, etc., financiadas discretamente pela USAID, que nunca foi 100% secreto, se você puxasse, você conseguia achar as coisas. Veja, não é são organizações não governamentais. É a sociedade civil se organizando para fazer coisas. Sim, mas dependente de um governo do estrangeiro. Né? Então, assim, há uma certa intervenção estatal que não é por meio de um ente privado. Né? Então, é a mesma coisa, o Google, o Facebook, etc., as Big Tech. Agora, tá todo mundo batendo palma pro Zuckerberg, pro Elon Musk, etc. Porque a turma gosta do Trump e eles estão do lado ali e podem nos favorecer. Podem mesmo nos favorecer até certo ponto. Mas é o seguinte... o dia que mudar de mão... Exato. O dia que mudar o chicote, mudar de mão, vai ser problema. Sim. Né? Como já foi. Mesmo da mão deles. O chicote na mão deles também pode mudar de lado. Também. Porque são dois caras muito complexos também, que não são... A gente não sabe pra onde vai. Exato. Fala, Arthur. Não, eu ia falar que eu ia falar uma coisa, mas me arrependi, eu vou falar outra. Tudo bem. Que bom que o Luiz interrompeu. Exatamente. Para mim foi um sinal divino aí. Deus mandou um anjo. Muda. Mas sabe o que acontece também, Trelli? Você estava falando sobre a questão dessa combinação, né? Qual é o melhor sistema? E aí é governo, menos governo, fica essa discussão. Tem um ponto só que não é a terceira via, não, mas eu acho que é o ponto da responsabilidade individual de você desenvolver, produzir, né? E de você também querer colaborar com a construção de um país. Porque parece, nessa discussão, que existe que o povo, as pessoas também, são telespectadores, né? Sentados olhando. Esse sistema aqui é melhor, vou votar nesse. Né? E sempre com a ideia de que alguém vai implementar uma solução e ela passivamente vai receber um benefício. E, além de ser uma ideia perigosa, ela está se tornando uma ideia extremamente perigosa. Porque parte da mentira, né, contada pela inteligência artificial, por exemplo, é que as pessoas não vão precisar mais trabalhar, haverá uma otimização, então, de todos os recursos da Terra, uma prosperidade infinita, que é o que eles falam, e, portanto, nós viveremos uma época que não será mais preciso trabalhar, e as pessoas ganharão uma determinada renda mínima e terão as suas necessidades atingidas, né, supridas.
Mas é claro, qual é a necessidade? Necessidade determinada pelo governo, né? Aquilo que alguém acha que você tem direito a ter. Sim. O que você quer que você não tem direito a ter, você não vai ter. E como não vai ter trabalho, você não vai conseguir conquistar. Então, é uma ideia perigosa. Mas essa postura passiva de telespectador, eu acho que ela contribui muito também, até mesmo nessa questão política atual, de discussão de um melhor modelo de desenvolvimento do Brasil, porque sempre é alguém com a solução, mas nunca é a responsabilidade individual de desenvolver, dele mesmo criar sua prosperidade, entendeu? Mas aí tem um problema, né, Arthur? Mesmo que você tenha essa responsabilidade individual e a vontade de fazer, você tem tanto o Estado quanto as empresas. Eu vou dar o exemplo clássico pessoal. Eu tenho a minha empresinha aqui, que era pequenininha, não queria crescer gigantemente, queria fazer meu trabalhinho aqui tranquilo. De um lado, eu tinha o Estado me atrapalhando, né? Tomando mais de 20% do que eu fazia. E, por outro lado, eu tinha a Ambev, né, que não obrigava, mas a gente faz, por um determinado momento você acha que uma hora vai entrar uma grana e você acaba quase pagando para trabalhar, porque tem leilão reverso, porque tem o mercado funcionando ali tranquilamente. Então, assim, mesmo que você tenha essa vontade individual, as coisas não estão colaborando, muito menos no Brasil. Eu estava andando na Paulista esses dias, passei ali e falei, caraca, abriu mais um sex shop enorme, daquele Exclusive, sei lá o nome, é uma rede de sex shop enorme, cara, enorme. Eu falei, cara, eu só vejo... Nunca mais eu vi abrir uma lojinha de sapato, sei lá, um negócio assim que não fosse uma grande rede. Nunca mais vi abrir um mercadinho que não fosse uma grande rede. Nunca mais... Você só vê baixaria, né? Você vê redes e redes, Oxxo, sei lá o que, em todo lugar. Então, cara, tem alguma coisa errada acontecendo visivelmente. Você vê assim, tem coisa errada. O cara que quer empreender, o cara que quer trabalhar, fazer o negócio, isso deve estar acontecendo no agro também, isso deve estar acontecendo em todas as áreas. Então, a questão é, não sei que força, se é internacional, eu acho que é internacional, nacional, é tudo, tem várias forças, que estão atrapalhando a gente de viver. E o quinto aqui, a gente busca justamente isso, solução pra gente poder viver nossa vidinha aí. Tira a bola do pé, né? Tira a bola de ferro do pé, porque tem muitas bolas de ferro, né? Exato. Que vem do Estado, que vem dos monopólios, que vem... E aí o cara, como é que o cara vai investir, vai empreender, né? Assim, pegar grana no banco. O banco... já é outro problema. Então, mas eu acho que é isso que o Arthur está querendo dizer. A responsabilidade individual não é só do povo, é também de toda... Tem que ser geral, né? Tem que ser da elite econômica, da elite política, da elite artística. Mas o grande problema é que essa galera... O povo também tem culpa, desculpa. O povo não é ponto passivo no negócio. Mas como assim? Como é povo, ele tem mais massa de manobra. Não, ele tem menos poder. Menos poder de ação. Sim, agora, eu acho que esse é o lance. Tem que ter uma responsabilidade geral que vem de cima. O problema é o seguinte, o Brasil, há muito tempo, tem um descompasso gigantesco entre o que é cultura e o que é economia. Então não adianta. Ou a gente consegue juntar isso. E quando eu digo cultura, eu não estou falando de alta cultura, desses fetiches da direita. É cultura do dia a dia, de pensamento. Da direita. Cultura é a identidade nacional, algo que reflita o que é o Brasil. Porque você pega a nossa elite de esquerda ou de direita, ela é não é de direita porque a direita é incipiente, mas a elite de esquerda ela vive um mundo absolutamente desconectado da realidade. O brasileiro sempre teve. Cabeça dele uma ideia romântica, uma visão romântica de um país que ele gostaria que fosse, ele pensa daquele jeito, sempre dentro do mecanismo de ideologia, que nunca refletiu a realidade do Brasil, entendeu? E assim, aí a cultura vai ficando para baixo, a economia vai super valorizando, porque quando você não tem algo que você se apegue, você vai pegar o quê? A dinheiro, cara. Pagar as contas. Pagar as contas, exato, a varanda gourmet, não sei o quê. Então, cara, não adianta, você vai precisar juntar isso aí de novo. Aí você consegue pessoas com responsabilidade individual. Senão não vai ter, cara. Que é um cara dentro dessa elite que vai falar assim, não, vou chamar pra mim, que nem o Dom Pedro, de certa forma, com todos os defeitos, fez ali fizeram, não e só falou... Ele, alguns caras fizeram. Como eu tô lendo agora, eu tô meio obcecado com ele. Mas é meio isso. E como até Getúlio, que a gente detona aqui, eu não gosto do Getúlio, o Kim gosta mais do que eu. Mas assim... Também, de certa forma, falou, com todos os defeitos, o cara falou, não,
Eu vou fazer alguma coisa que vai... Tem um projeto aqui. Tem um projeto. O problema é sempre ficar na mão de um. Etc. É de um cara enorme. Então, se é um grupo na elite tentando fazer alguma coisa, já começa a melhorar. Só que para isso os caras têm que começar a entender que tem coisa errada. O cara nem sabe. É o que você falou, tá lá na varanda gourmet, o cara tá lá feliz da vida. Tá tudo meio caro, tudo bem. Não, essa coisa do conservador liberal. O cara é cristão, mas ele acha que tem que ser liberal. Né? O cara entrou lá e ele tá perdido. Não é maldade. É realmente. Também não acho que Fala aí, Arthur. Ô, Trelli, não é só, por exemplo, o cara você falou o cara do mercadinho, não, por exemplo, né? Que abre o pequeno, médio empresário. Você pega, a gente está falando da elite financeira, por exemplo, ela é toda rentista. Eles também não fazem investimento no setor produtivo do Brasil há muito tempo. Sim. Então, teve um diálogo que uma vez me contaram, eu não sei se ele é real ou não, mas ele pode ser e ele merece ser considerado verdadeiro, caso não seja. Mas quando teve uma época, aquela série da Casa de Mulheres, sei lá, aí botaram Casa de Mulheres, né, um reality show, e botaram no mesmo ambiente aquela Val Melchiori e a Narcisa Tamborindeg, né? Era as e aí tem um diálogo. Era coisa as ricas. Qual? Era coisa de... As ricas. As ricas. Mulheres ricas. Mulheres ricas. Isso resume toda a história da elite financeira do Brasil. O resumo é esse diálogo. Porque, primeiro, são dois personagens que resumem de verdade, sintetizam ali. Ó. O cara perguntar, vem o Marcos Sandro e fala assim, cara, eu queria entender a elite financeira do Brasil. Eu mostraria esse diálogo das duas, as duas peças, é isso aqui. Aí, e o diálogo é o seguinte, a Val pergunta sobre, Melchiori pergunta sobre o valor de uma bolsa dessas, Hermès, Gucci, sei lá o quê, pra Narcisa. Aí a Narcisa fala, não sei o preço. Aí ela meio que dá uma sacaneada na Narcisa, tipo, cara, queria nada, né? Como é que você não sabe o preço de uma bolsa? E aí a Narcisa fala, porque eu herdei, minha filha. Tipo assim, eu sou old money, entendeu? Então isso é exatamente a visão do que é o Brasil na sua elite financeira. Uma, Deus sabe lá, eu vou me furtar aqui de dizer, explicar como ela ganhou dinheiro. Então eu deixo vocês chegar às suas próprias conclusões empíricas com a observação da realidade. Mas essa é uma figura que chega pro old money criticando o old money e o old money fala, cara, mas é que eu herdei. Porque nenhum dos dois realmente produziu nada, entendeu? Então lá, esse diálogo, cara, representa para mim muito o Brasil dessas elites financeiras, entendeu? São os herdeiros alienados com Deus sabe como ganhou dinheiro, entendeu? Então, mas existe uma elite financeira, ok? E tem uma elite cultural também, que não necessariamente é rica, mas que toma... Hoje está rica, ficou rica, né? Mas você pega os baianos ali, né? A máfia do Dendê. A máfia do Dendê. Você pega essa galera que tomou conta da cultura e acabou ficando rico por isso, mas não era. Não vieram de... O único baiano rico que eu conheço é o Kim. O único baiano rico que eu conheço. Mas aí ele tem fundos. Tem que ter fundos. Aí é outra coisa. Mas aí é que eu acho interessante, porque esses caras se apropriaram do estamento, né? Acabaram virando parte daquilo. Só que, né? Mas vieram de classe média, não era um cara que nasceu rico, que nem nada. Mas de certa forma, existe também uma turma. Quando eu fui para Paraty, eu até falava para minha esposa, eu falava assim, cara, isso aqui é o retrato dessa turma aí, da cultura, que não é do dinheiro, é aquele cara que tem uma estante de livros perfeita, impecável, que cita Almodóvar, né, que gosta muito que lê muito, né, eu leio muito, sabe, e na verdade não absorve nada, é uma coisa só de aparência, de aparência cultural, né, e aí tem aquelas coisas, isso aqui, cara, isso foi feito em Brasília por garotos de rua, é um artesanato super, custa $6 mil, eles ganham 10 centavos, provavelmente, né? Sim. Mas a moça lá, e aí, é super legal. Então esse ambiente também cultural, nesse caso não é a cultura do dia a dia, a cultura, também ele tá embebido disso, né? E aí eles acham lindo, a Anitta é uma coisa bem Brasil, por mais que eles não gostem, assim, não. Não, mas foi essa elite que atrofiou a cultura, essa elite cultural que atrofiou a cultura do Brasil, e aí você entra no que o Mário Vieira de Mello fala da ideia estética, né? É uma elite insegura, é uma elite que não entende o que é cultura, então ela simula os aspectos da cultura e pega para si.
Entendeu? Sim. E aí ela não aceita o confronto. Por quê? Porque ser confrontada é olhar para a própria miséria. É olhar para a própria miséria. Entendeu? Você vai descobrir que ter uma estante de livro não te faz um cara inteligente, um cara interessante, qualquer coisa. E esse é o grande problema. E essa elite atrofiou a cultura brasileira. Então, boa parte, e não estou falando de elite especificamente dos baianos, assim. Sim. geral. Essa é geral. Quem está na cultura ali, na academia. Que vem lá de trás, o começo da USP, o começo de tudo isso daí, entendeu? É como se toda a elite cultural fossem vários Ivan Elites. Né? Ele vive de acordo com as aparências. Então ele cresce, porque ele cresce ali naquele ambiente. Os modelos que ele admira são os homens da burocracia russa, aqueles homens que têm uma vida agradável, aprazível, como é que é? O Tosar repete no livro inteiro, os padrões da decência e da agradabilidade. Eles são decentes e agradáveis. E aí ele olha para aquilo e ele fala, não, eu tenho que ser decente e agradável. E ele vai para um curso universitário, decente e agradável, e escolhe uma mulher que é bem relacionada, que tem uma família boa, não sei o quê, que é decente e agradável, entra num cargo público decente e agradável e vai vivendo a vida de acordo com a decência e agradabilidade até que em algum momento ele se dá conta da morte. Não, ele vai arrumar uma cortina na casa dele, e é bem uma coisa de aparência mesmo. Né? E ele cai, bate o lado, fica com a dor no lado que o mata. Não sei, eu fiquei com medo depois desse livro das dores que eu sinto no lado às vezes. Mas acho que não tem nenhuma dor no lado que mata assim de graça. Mas ele começa, se depara com a morte, ele começa a ver que nada daquilo tem valor. E que ele deixou de dar valor às coisas que tem. Então é um amor à aparência com desprezo à verdade. Exato. E aí é a perspectiva, que a gente não aprende a ter perspectiva. Você vê a elite mesmo fazendo com os filhos. Eu acredito que os pais da elite amem os filhos da elite, né? Os próprios filhos. Então eles não fazem isso por... talvez nem todos, mas eu acho que sim. E o cara não faz isso por mal, mas ele bota nas melhores escolas, o cara estuda pra cacete, vai estudar fora e não sei o quê, sendo que o cara... Você não para olhar e falar assim, cara, senta aqui, vamos falar um pouco da vida, vamos olhar pro céu. Você é meio romântico. Você vai ter que entrar na própria ideia do que ele pensa do amor, né? O amor para ele é o quê? É uma aparência também. Ele vai botar e dar fundos, o filho vira o quê? Um reflexo dele, né? Ele vai virar o quê? Um troféuzinho. Olha aqui meu filho, estuda ali. Exatamente. Instagramável. E aí tem outro ponto que eu acho que junta com a ideia da Rússia, que você falou da... Por exemplo, você pega o século XIX da Rússia, que é um século riquíssimo, culturalmente. Nós tivemos, no começo do século passado, cara, uma elite cultural de altíssima capacidade. Você pega os grandes escritores brasileiros, eles fazem frente a qualquer escritor no mundo. Né? Qualquer grande escritor do mundo, né? Do 19 pro 20, né? 19, horrível, final do 19 pro 20. Exato. E aí a gente tem o período da nossa ditadura, que começa em 64, teve Estado Novo também. Estado Novo. E as ditaduras, podem ser de qual for, elas atrofiam também, ajudam a atrofiar a cultura. No caso da Rússia, você pega quando começa a Revolução Russa, some a cultura russa, num certo sentido. Claro até que tem... em alguns pontos... Ela precisa ser destruída. Ela precisa ser destruída. Os grandes escritores russos foram migrados para os Estados Unidos. Nabokov, Brodsky, o Solzhenitsyn. Os cineastas tiveram que fugir, entendeu? E o Brasil... Apesar de alguns não fugirem, alguns fugiram, mas eles estavam fazendo sambinha, eles estavam curtindo a parada, parecia uma briga de criança. Ele tá mandando, eu vou só... Então, assim, essa cultura virou uma espécie de briguinha infantil entre dois lados. E a cultura genuína sumiu. A cultura de verdade... Ficou diminuída, né? Ficou completamente... A discussão... Exato. E isso é uma coisa que o Arthur escreveu. Eu acho que pra mim isso tem tudo a ver, desculpa, só pra terminar, tem tudo a ver com o nosso atraso, cara. O nosso atraso é isso. O Arthur escreveu um tweet... E eu fiz um roteiro que o Arthur não grava nunca, né? E aí eu tive que Vou gravar agora. Não, já foi. Esse eu já gravei. Mas baseado no tweet dele, e que fala exatamente isso. Pô, a gente está discutindo coisas aqui, mesmo a questão da denúncia do Bolsonaro, tudo bem, vamos tirar isso para não ficar tão político. Mas está discutindo o vibrador, a gente mesmo repercute isso, tá? Eu não estou falando que a gente está fora dessa situação. Até porque isso é real. Faz parte da cultura.
O vibrador da filha da Cláudia Raia. Isso mostra o o não sei o que, o Oruan e não sei o que, enquanto, cara, a China tá botando inteligência artificial pra galera aprender a usar, não é que vai substituir o chinesinho. Você vai aprender a mexer nesse negócio porque você vai mandar no mundo. O J.D. Vance tá lá na Europa fazendo discurso que nada mais o Cleveland até fala, é quase um discurso infantil. Há 20 anos, todo mundo ia falar, pô, esse cara aí, né, tá falando o óbvio. Não, exato, mas hoje virou uma coisa que até a direita fica, de certa forma, assim, nossa, mas que exagero, também não é assim. Cara, o cara tá falando um negócio óbvio. Então enquanto a gente tá, essa discussão que você falou mesmo, provavelmente no Brasil manteve esse... diminuiu a visão do mundo e a discussão ficou pequena. Não que algumas coisas dessas não sejam importantes de discutir, só que a gente está deixando para trás a discussão grande para falar assim, o que vai ser dos filhos do Brasil, dos meus filhos. Então, Trelli, é que eu acho que o povo... Dos nossos filhos. Quando eu digo o povo, eu diria até a elite brasileira, porque eu queria fazer um corte aqui dessa vez, porque, coitado, o povo é muito reflexo e consequência dessa má escolha das elites também, né? E a elite brasileira, talvez uma das grandes coisas boas que aconteceram com a internet e com o surgimento de uma direita mais crítica, gozadora mesmo, né? É começar a apontar como eles são jeca, né? Como eles são ridículos. E é isso que irrita eles, né? Isso entrou pela esquerda, pela elite, mas a esquerda, né, pelo Caetano Veloso, por essa turma, pelos globais. Então começou pelos globais, começou ali pela galera da arte e tal, foi migrando para os intelectuais, entendeu? E finalmente eu acho que esse movimento chegou na elite financeira, porque até você pegar até mesmo a crítica da direita uns 2 anos atrás em relação à Faria Lima era muito pequena, né? Então começou a chegar na Faria Lima e tá pegando a elite como um todo. Então você pega a elite mesmo financeira brasileira, ela se acha muito competente, né? Ela se acha culta, ela se acha intelectual, ela se acha humanista, tudo que é ela se acha, porque ela não é nada, né? Então, só que ela acredita, né, nesse negócio. Então, eu acho que o papel agora nosso, por exemplo, é debochar desses caras mesmo. Porque perfeito. Debochando deles, ridicularizando eles vão entender o quão jeca eles são. Porque parte dessa discussão que surge ali não é só culpa da Globo. É porque a elite, claro que ela também tem culpa, né? Não só. Sim. Mas é porque a elite bate palma e acompanha. E aí você não tem uma discussão, por exemplo, que é aplaudida no meio dessa turma, de gente que quer investir, por exemplo, em inteligência artificial para fazer, como eu botei no Twitter lá, fusão nuclear. Não tem. Entendeu? O cara está preocupado em ganhar dinheiro num negocinho qualquer, para tirar uma boleta, para ir para Miami, para comprar coisa, entendeu? E para poder mostrar e deixar a vizinha de porta dela com inveja. Entendeu? Esse é o resumo da elite também. É uma elite muito vazia, né, cara? Muito jeca. Muito jeca. E é uma coisa que é o seguinte, você vê que quem ascende ao poder, né, tem aquela coisa do Hayek, liberal. O Hayek, ele falava que na democracia, né, é antidemocrático, isso pode. O Hayek, ele fala que na democracia ascendem ao poder os piores, né, e aqueles que mais sabem mentir, etc, etc. Dentro do regime que a gente tem atualmente... Não, é o caso do Brasil, que a gente tem um presidente, por exemplo. Beleza. No caso do regime que a gente tem atualmente, com essa questão da financiarização, eu não diria que são nem os piores. São os que melhor conseguem reproduzir a aparência de quem é dono do... a aparência agradável a quem é dono dos meios de ação. Porque, veja, mesmo no mercado, o Arthur tá falando aí, o cara não quer investir em inteligência artificial para fusão nuclear e tal, não sei o que, ele quer ganhar dinheiro. Mas como é que ele quer ganhar dinheiro? Ele quer ganhar dinheiro fazendo com que a empresa dele reproduza os chavões do que está sendo dito lá no Fórum Econômico Mundial, do que está sendo dito lá no negócio. Então, assim, qual é a moda agora? A moda do mercado, tá todo mundo falando que o negócio é o ESG. Aí o cara vai lá, então eu tenho que implementar isso aqui na empresa. Não vai dar certo. Implementa aí. Implementa aí. E implementa aí por quê? Porque nego implementou o score lá de não sei o que dentro da bolsa, né? Que ele tá também pensando no score, não no resultado. Exato. E aí vai ter gente que vai pôr dinheiro nesse negócio. Sim. E o cara põe dinheiro nesse negócio, e é o seguinte, enquanto o sujeito tá aqui vivendo de aparência, sendo financeiramente recompensado por isso, o corno que botou esses termos de circulação, ele tem um plano concreto de algo que ele mesmo quer fazer na realidade e que vai beneficiá-lo. E que muitas vezes é o oposto, é aquela coisa que a gente já cansou de dizer aqui, que é o oposto
as aparências que ele está pedindo que os outros imitem, Claro. entendeu? Então vira um jogo de imitação. E eu acho muito curioso como isso tudo replica, de certa maneira, um comportamento que é semi-religioso. Porque é o seguinte, você tem dogmas Sim. e uma conduta que o sujeito imita, né? É uma das leituras devocionais mais populares da cristandade nos últimos séculos. É uma coisa muito tipicamente católica, é a imitação de Cristo, né? E Cristo, ele pede, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. É por assim dizer, se olha para a perfeição de Deus, você tenta reproduzir aquilo de alguma maneira. Mesmo que você não consiga, você pede ajuda e tenta, né? E é isso que eles acabam fazendo com o mercado, né? com o SG e com não sei o quê. E aí tem uma outra coisa, que você vai olhando para o nível micro, olha, a vida ela é feita, faz parte da vida a noção do sacrifício. Você tem que sacrificar alguma coisa. Isso é tão verdade, mas tão verdade, mas tão verdade, que para reconciliar o ser humano com Deus, foi necessário um sacrifício, que é o maior sacrifício, que é o sacrifício do próprio Deus que se faz homem, enfim, e se sacrifica. O homem moderno tem uma aversão ao sacrifício. A ideia de sacrifício, só que não é uma versão verdadeira. Ele tem tanto medo do sacrifício que ele sacrifica o que é mais importante, que é o amor à verdade, pelo perecível. Perfeito. Pelas coisas que são mais absolutamente perecíveis. Boa homilhada de hoje. Não, né? Mas perfeito mesmo. E aí você olha pro Lula. Cara, veja, o Lula não começou desse jeito. O Lula, ele era líder sindical e tal, não sei o quê. De repente, nego leva ele pro diálogo interamericano. E ele conversa com os caras. E ele vê que... Mete um Hermê. Aqui eu vou ter mais beijação. Aqui... Para as coisas egoístas que ele tem para ele mesmo, né? E às vezes ele pode até ter pensado, tem aquela coisa dentro da esquerda de a burguesia nos venderá a corda com a qual nós vamos enforcá-los, né? Mas aí de repente o cara entra ali no meio, ele começa... Gosta do jogo, né? Porra, vinho caro, todo mundo acende seu cigarro. Não, e o próprio pessoal do foro, você começa a notar que eles vão... Tem aquela coisa teórica da esquerda, a questão da própria ascensão do Foucault, da queda da questão da pauta econômica, da mudança para a pauta sexual. Entra vários jogos ali, não é uma coisa totalmente maquiavélica, assim, não. Sim. Eu vou me vender para o sistema agora. Sim. Mas quando você vê, no longo prazo... O que o sujeito, o líder sindical, que construiu as bases do partido com a teologia da libertação, que é a instrumentalização da religião, que fez e aconteceu, ele está reproduzindo o discurso da ONU, né? Do Fórum Econômico Mundial, e está dizendo que vai pedir ajuda para o companheiro Biden, para regulamentar os aplicativos de entrega. E aí a gente entra nesse assunto que, na verdade, deveria ser o assunto central de hoje, mas até que foi para um Só para resumir o que ele falou, mais ou menos o seguinte, a elite brasileira desistiu de imitar Cristo para imitar Paris Hilton. Exatamente. É mais ou menos isso, né? É para imitar essa vida absolutamente... Inclusive, desculpa, só concluindo, desculpa interromper, mas o Olavo até falava, ele falava, olha, Teve essa coisa do pessoal, entrou o Gramsci na moda, essa coisa da infiltração, da ocupação dos espaços e tal, não sei o quê. Os caras ocuparam o espaço. Ocuparam o espaço, só que eles não se tocaram que são eles a elite agora, que eles são parte do estamento burocrático. Eles não sabem o que fazer. O que o cara faz? Bom, ele reproduz o comportamento que vai fazer ele continuar lá. Exatamente. E aí lascou. Então, mas isso aí a gente tem como consequência, vamos dar um zoom out aqui. Tem uma elite malthusiana que vem da ONU, vem dessas caras. Quando você começa a estudar os Huxley, quando você começa a estudar os caras que são as cabeças disso, né? Desde o século XVIII, eu acho, bem de longe, desde o iluminismo ali. Você vê que esses caras estão... não estou dizendo que tem uma mesa, né? Até porque a mesa está pública no Fórum Mundial hoje. Essa mesa com aquelas 10 pessoas que a gente imaginava em filme, ela está pública. Mas que é assim, no fundo, o que eles têm é um desprezo pelo homem comum, pelo povinho que é sujo, que não tem saúde, que fica juntando lixo ali, não sei o quê. Transmitindo doença. Exatamente. E aí... Ele fala assim, quanto menos gente, melhor, é anti-humana, é uma ideologia anti-humana, isso eles também são claros, né? Ninguém está escondendo isso. Quando você ouve o Yuval Harari falar, você fala, não é possível, cara, que o cara fala isso e ninguém fica chocado. Não esconde, né? E aí, você tem
no mundo inteiro políticas que atrapalham coisas do tipo melhorar o saneamento. Hoje a gente teria a condição de ter um saneamento básico muito melhor no mundo, no terceiro mundo, mas muito melhor. E muitas das vezes ele não tem, e a gente vê isso em tragédias como no Rio Grande do Sul, porque o movimento ambientalista vai lá e fala, não pode mexer nos bichinhos. E o ser humano, que é o bichinho para eles também, é o bichinho que menos importa. Não, é o bichinho não teve uma pior, PEC, é não teve uma bichinho que estraga, é o vírus. Zoou o coreto. Não teve uma PEC do saneamento que os caras travaram? Que Sim, podia, né? Exatamente. Fala. Não, pode falar. Não, é isso, eu só ia falar disso. E o curioso é que isto é meio ambiente, né? Claro, é mais meio ambiente do que... Isso é ambientalismo. do que Se você salvar preservar a foco. vida humana, né? Fazendo... Mudando a natureza quando precisa. Exato, adaptando né? Adaptando a natureza. E a discussão é essa coisa abstrata, né? Do ambientalismo, né? Vamos preservar as florestas pegando fogo pra cacete aí. Você vê que é bafo de boca. Bafo de boca. Tudo bafo de boca. Bafo de Você tem uma história que, cara, eu coloquei inclusive hoje no nosso grupo lá de criação, que, cara, essa história precisa ser investigada melhor. Quem me mandou foi o Ezequias, o moleque que tem no Instagram. Muito obrigado, inclusive. Que é a história do Delmiro Gouveia. Você ouviu falar desse cara? Cara, esse cara é um reflexo. Legal. Esse cara é um reflexo disso tudo que a gente está conversando. É uma síntese do que a gente está conversando. O cara lá no século... Ele nasceu em 1860 e poucos, uma coisa assim. E cara, começou a empreender no Nordeste, em Recife. No Rio de Janeiro, Nordeste quase. Passou do litoral norte ao Nordeste. Passou de São Sebastião. Não, tô brincando. Em Recife, cara, o cara tava lá, começou como vendedor de bilhete de trem, percebeu umas coisas ali e criou um império em Pernambuco. Cara, aí entra aquela coisa, os barões lá, não queriam... imagina, os coronéis. Entendeu? Exato, né? quer dizer, o imediatismo, aquilo, escravo da necessidade e refém da circunstância. Então o cara não quer que aquilo se desenvolva, porque para ele tá bom. Foda-se o resto. Né? Beleza, o cara teve umas tretas lá, bateu com bengala no vice-presidente da República da época, né? Se picou pro Alagoas, e, cara, no Alagoas o cara fez hidrelétrica. Você imagina o tamanho do império que esse cara criou. Isso no século XIX. Começo do século XX já. E esse cara, o Delmiro Gouveia, procurem. E aí, o que acontece? Ele começa a fazer um império de algodão, fazer um monte de coisa, pele, tudo. Isso começa a ter problema com a Machine Cotton, uma firma inglesa, que começa a boicotar de qualquer jeito, e mesmo assim o cara peitando. Resumo, foi assassinado. E foi assassinado, sei lá, 3, 4 anos depois, essa Machine Cotton compra as empresas dele, e, cara, os caras destroem na picareta as máquinas do cara. Pois é. Tipo, não tá preocupado com o desenvolvimento. Então, cadê a elite brasileira que falou, não, cara, esse cara... Ele pode modificar. O Nordeste hoje seria outra coisa, se esse cara tivesse conseguido desenvolver o projeto dele. Mas não, tem uma elite tacanha, mesquinha, que não quer perder tanto privilégio. Nacional quanto internacional, exato, que muitas vezes não quer se juntar, e aí deixa uma firma de fora fazer o que quiser, inclusive, acobertando assassinato. Então, cara, não tem muito por onde correr. Como é que a gente vai fazer? Aqui porque esse nome eu ouvi muitas vezes em algum lugar. É uma rua ali na Ana Rosa. Rua Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia. Virou rua, coitado. Então não é porque eu estudei, não, eu só ouvi a rua. Mas é engraçado que essa visão da elite pro povo, a rede social, a gente sempre, até tinha uma brincadeira que falava, como é que popularizou? Tinha um nome até. Inclusão digital. Inclusão digital. Que aí via aqueles vídeos bizarros, né, do povo. Mas por um lado, eu me coloco como essa... Inclusão digital para mim é muito pornográfico. Eu me coloco nessa turma que via o povo como um ente meio místico e que estava lá nas músicas do Chico Buarque. Não até hoje, né? Os caras... Né? Não, mas eu digo, eu tô me colocando, eu me colocando como esse cara. Porque meu guri, né? Exatamente. E quando começou a internet,
E o próprio Bolsonaro, quando apareceu, eu tive aquela coisa de elite mesmo, de falar, e olha que eu não era elite financeira, estava longe de ser, mas... Mas é parte de uma elite cultural, média, sobretudo, assim, né? Aí eu olhava assim meio de cima, assim, isso é chato, né? Esses caras aí fazendo essas coisas de pobre. Né? Não, você não concordava com a Marilena Chauí. Que a classe média essa gente... E aí, de repente, você começa a conhecer, e começa, por causa da rede social, até a conversar diretamente com os caras e falar. E aí você fala, cara, uns caras, às vezes, muito mais inteligentes que meus amigos, que ficavam lá lendo livrinho de não sei o quê, de não sei o que lá. O cara tem uma visão de mundo muito mais ampla, né? Aí a coisa dos religioso, aquela mente tacanha, vou ver, os caras têm uma mente muito mais ampla. Então a rede social ferrou com essa galera, de certa forma, né? Porque eu só tô aqui e vendo tudo isso que eu consigo ver hoje por causa da rede social, senão eu seria um desses aí, com certeza eu ia estar lá em Paraty, no ateliê de alguém, achando super lindo, tentando, me ferrando para pagar o dinheiro. Engraçado, isso pode ser também até um processo dessa crise, porque o Walter Benjamin falava que uma das crises da modernidade foi a perda da aura da obra de arte. Da arte. Sim. Porque a arte até então era algo que, cara, você tinha que estar presente ali, né? Você não tinha reprodução. Técnica, mesma música, né? Mesma As pessoas esquecem que tinha que ter alguém que soubesse tocar, não era industrial. Só... Então ele fala dessa perda da aura, da popularização, enfim, não no sentido de democratizou, piorou, não, mas é no sentido de que você perde essa grandeza. E a elite, ela perdeu essa grandeza. A aura da elite sumiu, está sumindo. As pessoas estão vendo a realidade mesquinha e idiota dessa gente, entendeu? Do cara que é publicitário, do cara que trabalha na Ambev, que faz carreira no mercado financeiro. Essa gente jeca. É jeca. Tudo jeca. Daí a tentativa de cercear as redes sociais, né? Esses caras estão ferrando com a nossa aura. Exato. Isso, aí é que tá. A rede social, a gente tende a falar assim, não, os caras querem controle político, não sei o quê. Tem também uma coisa mais mesquinha do que isso. Mexeu com o meu brilho, sabe? Não é só porque eu não quero que você fale. Eu não quero que você me ridicularize. A elite perdeu qualidade e a única coisa que ela tem é quantidade. É número de audiência que tinha artificialmente, é o número monetário, são questões quantitativas. É do mesmo jeito que a obra de arte, ela perde a aura, ela perde o seu aspecto qualitativo, ela vira uma quantidade de pixels, de coisas. Você vê o reflexo disso em quanto você vendeu do seu livro? Quantas pessoas ouviram a sua música? Não interessa. Se ela for boa, eu não faço se 3 pessoas ouviram, tá bom. Se ela for ruim, pode vender 1 milhão que eu vou ficar com vergonha, entendeu? Fala aí. E agora tem o quantos seguidores você tem, também tem isso. Quantos seguidores você tem? Mas você sabe que você falou da questão da ridicularização aí, Trelli, e disso. Você sabe qual é o vídeo, por exemplo, que nós fizemos, né, que eu fiz, que foi o que mais mexeu com essa... Desculpa, você falou da rede social, que os caras ficam pau da vida, que tocam no brilho deles, né? Então, sabe, um vídeo que, cara, mais recebi crítica, assim, de pessoas chateadas, ligadas à elite, que viram, foi aquele quando teve o anúncio daquele site de prostituição, que acho que foi patrocinar o futebol. Fatal Model. Esqueci o nome dele. Fatal Model. E aí a gente fez um vídeo... Todos aqui são especialistas. Fatal Model. Fatal Model. Aí o TL fez fez um vídeo, eu fiz um outro. E o que eu fiz, eu tava brincando porque a elite, parte da elite falava que, não, tem que fazer como profissão, não sei o quê, né, porque é uma profissão digna. Sim. E a gente fez um vídeo debochando exatamente deles, dizendo, bota tua filha então, né? Bota tua filha para ela chegar lá no Country Club ou ou num clube aí em São Paulo, e dizer, o pai ficar orgulhoso, dizer, minha filha está fazendo arte está indo muito bem exatamente. E tal. Né? Ontem mesmo foi com 2 cavalos e um anão, foi ótimo. Uma menina muito predada. Desculpa, Arthur, mas tá procurando estágio. O Pedro Dória comentando... Cara, eles sentiram muito isso, cara. O cara sentiu muito, eles sentiram muito, porque isso ridiculariza algumas coisas. Não só de que ele mostra como a elite quer que o povo que se prostitua, né, para ser uma parte de diversão para eles, mas também que no final das contas, ali também tem uma crítica dizendo que, na verdade, a grande produção dessa elite, as filhas, né, uma grande maioria deles, já são criados para serem prostituídos
só que de luxo. Porque eles casam e se casam apenas para continuar mantendo um padrão de vida, entendeu? Então ela não olha pro cara e fala, pô, esse cara, ele tem virtudes e caráteres, um caráter que eu admiro. Não, esse cara pode continuar me proporcionando eu comprar minha Balenciaga, eu comprar minha Chanel, então é um cara que eu vou casar. Então foi uma crítica que a gente fez, cara, eles sentiram muito, porque tocou no âmago dos caras ali, daquilo, cara, como é que você fala isso de mim, entendeu? Deu aquela feridinha no ego deles. Isso. Assim, porque Quem é você, né? Foi um espelho. Foi um espelho, né? Um espelho do que os caras são. E o espelho é aquela história. O cara quer se ver bonito, o espelho quer se ver bonito, mas o espelho mostra as imperfeições, né? Citando, já que a gente falou, Narciso acha feio o que não é espelho, né? Eita! Vai lá. Mas isso não é de agora, não. Essa ideia desses casamentos arranjados no sentido, é o amor, mas é o amor da elite. O cara você não vai ter essas coisas. Isso aí não é de agora, não. Essa criação para produção de luxo, já, ó. Pô. Os dois lados. Depende, viu? É engraçado que a gente, um dia desse a gente estava falando isso, que São Paulo, por exemplo, tem muito mais isso, né? Que são as nichos. As bolhas fechadas que aí se casam entre si lá e tal. Opa. Em cidade de praia, o Arthur há de concordar comigo. Não, tô falando mais isso é mais promíscuo, digamos assim, o cara. Porque a praia é democrática. Mas você sabe que não é mais. Você sabe que já foi. Sabe que já foi. A praia nos anos 80 era mais democrática nesse sentido, porque o cara morava em Santos ali e realmente era todas as classes. Hoje você não vê mais isso, cara. Hoje o cara vai pra praia, tem o cantinho da galera mais cult, tem o cantinho da farofada, sempre teve um pouco, tudo né? virou bolha. Mas aí o cara vai pra praia no litoral norte, o outro vai pro litoral sul, que tem menos grana. Eu vou te dar um exemplo, que acontece no Rio, e que é fácil de averiguar, mas eu vou te falar o que tem por trás também dessa questão da praia. Mas se você for em São Conrado, por exemplo, eu morei em São Conrado, estava no Rio, e é um fenômeno muito doido. Você tem um antigo hotel nacional, que aí acho que ainda é um hotel nacional, mas não e existe aí mais, tem a turma tá em ruínas lá. Então aí tem ali, e aí você tem a turma ali da Rocinha e tem a turma do Vidigal, né? Isso. E quando eles vão pra praia, eles ficam concentrados, e é uma cerca imaginária, tá? Um pedaço da praia, altamente concentrado e povoado, tipo, aqui é a nossa área. Você anda alguns metros depois, você vê isso da janela, perfeitamente. Cara, dá uns metros depois, parecia que tem uma linha imaginária, a partir daí não tem ninguém, totalmente vazia pra lá. E aí entram as pessoas que moram nos condomínios fechados ali da Praia de São Conrado. Então você vê assim, a separação é nítida. Nítida, assim, a nossa galera essa aqui, a nossa galera aqui. Porém, você fala, mas no Leblon e Ipanema não é assim. Verdade. Porém, o que acontece? Dá essa ideia de que só porque tá o cara de sunga na praia, a menina ali de biquíni, e que aí então existe essa questão do corpo e de repente eles se interagem, não é verdade. Porque o que acontece é que existe essa mesma bolha de São Paulo, a mesma bolha, com um agravante. Porque a menina fala assim, não, eu quero casar com um cara que tem dinheiro. Só que além dela botar na mesa os dons, ou os dotes, melhor dizendo, que ela tem financeiros para fazer essa fusão aí entre ativos, né? Fusão de famílias, ela ainda vai e se bota como uma parte desse próprio dote. Quer dizer, olha o meu físico como é que é. Olha como eu malho, entendeu? Eu faço academia da praia, então eu malho perna também, eu sou gostosa. E o cara lá também. Então, dentro dos dotes, eles não são apenas os dotes financeiros, são os dotes financeiros somados, entendeu? Uma promiscuidade. Tanto que um troca-troca miserável nessa galera aí. E é meio assim, o cara tá casado com a mulher, mas você vê que ele não tem um casal de amigos verdadeiro. Entendeu? O cara tá ali pensando, se eu me separar, aquela ali é uma possível, entendeu? A filha do fulano. E a menina que tá com o cara fala, não, se eu separar, o filho do fulano também é um possível pretendente. Então é meio uma suruba permitida. Ainda, né, permitida, organizada, com algumas regras mínimas, né? Mínimas. Mas tá um passo de deixar de ser. Essa visão é uma visão antiga mesmo, é o que eu via lá nos anos 60, 70. Desculpa, eu acho que não é mais. Mas eu acho que era. Você sabe que tem. Mas volta a questão que eu acho que é a questão principal, que é a questão estética, que tem a ver com. Vira uma questão econômica. Isso é histórico no Brasil, não é de agora.
Entendeu? Sempre foi, o cara compra o carro, o carrão, entendeu? Para pegar... Mas, cara, é aquela coisa, sempre num pequeno. Nunca você está preocupado em algo grande. É sempre para essas pequenezas da vida. E olha, hoje você já não precisa do carrão. O bom é isso, você pega uma boa lata de azeite, coloca do lado... Ou uma dúzia de ovos. E ostenta na rede social, falando, ó como eu sou... E tem aquele negócio também que essa promiscuidade, essa questão das aparências, ela vai também para como a política econômica é feita, porque é o seguinte, hoje o sujeito que faz a política econômica fica pensando no quê? Eu tenho que aumentar o PIB, eu tenho que aumentar o indicador disso, verdade. o indicador daquilo. E aí o que ele faz? Ele prostitui o país. Ah não, olha, se eu fizer esse negócio com esse país aqui, que vai levar esses ferros que eu tenho aqui debaixo da terra aqui, eu vou ganhar tanto dinheiro, vai entrar tanto na economia, vai entrar essa quantidade aqui na economia, o PIB vai lá em cima, eu vou arrecadar tanto de imposto. Só que é o seguinte, novamente, para quem tá indo esse dinheiro? E o que ele tá virando na prática pro país? Né? Mas o governo vai arrecadar. Tá bom, e o governo distribui isso aí como? Porque o PIB assim, você calcula assim, entrou dinheiro, é PIB, é isso? É a quantidade de dinheiro que a economia que roda. Então, exatamente. Não necessariamente assim, a vida das pessoas melhorou. É produto interno bruto, né? Mas aí você aumenta, você estimula o consumo, você pega crédito, né? O Lula ainda fica insistindo falando que quer dar crédito, né? Entendeu? Agora vai dar R$1.000 para estudante. Não, mas depende do crédito. Você vai dar o crédito para quem, para fazer o quê? Então, tem o crédito. Você quer o crédito para um cara que vai abrir uma indústria, vai abrir o crédito no varejo, não é crédito, não é crédito para... É o crédito para consumo. É, crédito para consumo. Que é o pior. É a mesma sacanagem que os caras fizeram. Cara, olha, isso é uma coisa tão revoltante que é o seguinte. Os empregos qualificados são os empregos que pagam melhor. A nossa população não tem qualificação. Portanto, precisamos o quê? Dar diplomas. Porque você vai dar diploma. Aí o que o cara faz? Faz um esquema, o governo dá dinheiro para 6, 7 universidades amigas, que muitas vezes pertencem a 2, 3 grupos educacionais, e aí entra aquele monte de gente, vem um monte de diploma que não necessariamente significa qualidade de formação, e aí você tem um monte de profissional qualificado no mercado, aí você é uma questão de oferta e demanda, você tem mais diploma, e aí o cara, ele não consegue emprego, e quando ele consegue, talvez ele nem ganhe tanto assim, porque é uma questão de oferta e demanda também, né? Sim. Enfim, então Agora, fala, pode acabar. Não, então, e aí, são várias decisões como essas, que é pensando, é uma lógica imbecil, é uma lógica trágica, né? De fato, para as quantidades e fala, olha, no fundo, mesmo o petista que está querendo, eu estou redistribuindo a renda aqui, ele está falando, não, o dinheiro vai entrar aqui e meio que ele está confiando que o mercado vai resolver. Só para finalizar, eu acho, a gente já está bastante avançado no horário. Eu queria só pontuar, Arthur, que isso que você falou da elite, eu acho que é uma coisa generalizada. A gente tem 2 Brasis, um Brasil que busca ser um pouco mais virtuoso, na elite tem também, no povão, e um Brasil que é o Brasil hedonista, que aí isso se reflete nas altas classes e nessa coisa que você contou, e se reflete nas classes baixas no baile funk, no cara que tá lá no tráfico de droga. Então acho que é uma coisa assim da cultura geral. Não, e tem o seguinte, só um parênteses, o baile funk está invadindo as festas de elite. Exato. Vai em casamento. Ele acaba se misturando. Já invadiu. Mas ainda tem uma elite que tem nojinho disso, que tá nessa... Mais ou menos. Não, sim, tem. Eu estou dizendo, no geral, se você hoje for num casamento de um endinheirado aí, o fim da festa é o pessoal rebolando até o chão. Exatamente. Não, e qualquer proposta, sempre você fala, qualquer proposta de tentar falar, não, cara, tem coisa melhor que isso aí, é tratado como snobismo. Né? Você é snob. Te chamam de elitista. Aí te chamam de elitista pelo lado errado, né? Exatamente. Que essa elite eu quero, na exatamente. verdade. Né? Queria uma elite mais... Eu sou extremamente elitista com os meus médicos. Eu gosto que eles sejam bem formados. Bem elite, exatamente. Quero médico de elite, quero engenheiros de elite, tudo. E aí é isso. E eu acho, então, que é uma questão de as pessoas buscarem algo mais alto mesmo, é o que você falou. Se a gente continuar, isso vem de sempre, e aí volto para o Dom Pedro de novo, só para fechar a minha obsessão aqui no programa. Quando ele buscava, e você vê essa dicotomia no próprio cara, numa pessoa.
quando ele buscava o alto, ele buscava sinceramente, e ele ia lá e fez coisas maravilhosas por causa disso. Quando ele buscava, quando baixo, ele deixava se dominar pelos baixos, ele fez um monte de cagadas, só que ele tinha poder, né? Então as cagadas realmente refletiam na vida da sociedade. Quando você é uma pessoa, você tem que buscar isso também para que a sociedade inteira mude de alguma forma. Nosso amigo João Filho, nosso grande amigo, poeta, um dos grandes poetas desse país, ele tem uma tese que ele fala das 6 direções do ser, e ele cita 2 poetas, por exemplo, que abdicaram disso. Por exemplo, o Vinícius de Moraes, o começo da carreira do Vinícius de Moraes, ele fazia aqueles sonetos profundos, meio lunares, assim, aquela coisa meio obscura. Transcendente, né? Totalmente transcendente. Deus, era belíssimo. E aí o cara faz o quê? Ele esquece a dimensão alta e fica o quê? No baixo ventre, no sambinha, não sei o quê. Acabou, destruiu com a Sambinhas própria... muito bons. Muito bons, mas cara, não chega... Ele poderia... O que ele poderia ter feito, né? É aquela coisa de você abdicar. E o Drummond a mesma coisa. A obsessão pelo mundo erótico pro Drummond foi o que tirou ele do que ele tinha de grande, de enxergar o todo. Né? O João Filho fala que o Drummond é meio montanha-russa. Né? Mas ele tem a parte final. Picos, a parte final é decadente pra mas caramba. eu vi que estava na parte de baixo da montanha. Mas morreu. Não deu tempo de ver. Geralmente acontece. Assim. Não dá pra você ficar a vida inteira. Ele escreveu um bilhete pra mim, você vê quão baixo ele estava. Bem baixo. Muito bem. O João Filho tá no baixo, que tá falando com a gente também, coitado. Porque... Arthur, vamos finalizar. O que você quer falar? Eu tenho uma outra observação, se o Arthur vai. Fala, Arthur. Finaliza aí o... Finalizado, um abraço para vocês. Acho que exploramos, esgotamos como sempre. Então tem a finalização do nosso aqui querido... tem um negócio, uma observação aí, que é essa coisa de ficar buscando alto e tal, não sei o que, tem que ver isso aí. Porque é o seguinte, se o sujeito busca porque ele acha que ele vai ser o gostosão, para se engrandecer, com uma certa vaidade, ele vai terminar lá embaixo. Mas ele não está buscando alto de verdade, né? Então, mas ele está buscando aquilo que a gente está criticando. Ele está buscando o ídolo. A gente acabou de falar o programa inteiro sobre a elite, não sei o quê, e a esquerda, e o funk. E aí tem uma coisa, que é o seguinte, existe tem pessoas que buscam a virtude. Existe uma espécie de pseudo-elite intelectual na direita com a aparência de quem busca a virtude, com os seus ternos, gravatas, borboletas, charutos e que busca a mesma aparência que os caras estão buscando ali na elite financeira. Mas acho que está dentro do que a gente estava Exato, aqui. Mas é que às vezes fica parecendo uma coisa unilateral, entendeu? Não é. Porque é o seguinte, às vezes o cara até começa com a busca sincera. Ele realmente ele quer o conhecimento. Só que a gente está numa situação tão ferrada que... Quando o sujeito lê 3 livros e ele fala numa roda de conversa, ele parece um gênio. E aí corre o risco do cara achar que ele é um gênio mesmo. E ele achou que ele é um gênio. E ele começa a vender a genialidade dele. E todo mundo sabe que gênio só tem aqui nessa mesa. No Brasil, os únicos gênios. O problema do Brasil é que faltam gênios humildes, né? Tem muito poucos de nós. E aí entra aquele papo do Olavo, olha, é todo mundo burro, a gente precisa de uma elite intelectual, e a elite intelectual que tem sou eu que estou formando são vocês. E o cara acredita que já é o raio da elite intelectual. Sem perceber que ele está caindo no que o Olavo descreve do imbecil coletivo. Exato. Ele está se imbecilizando. E aí é aquela coisa que o próprio Santo Agostinho ele fala, que Deus resiste aos soberbos, e Deus é a verdade. E quando o sujeito se ensoberbece, ele perde o contato com a verdade. É isso aí. E aí ferrou. Dito isso... Dita esta homilia, o Arthur dormiu. Arthur deu uma dormida, deu uma cochilada. Tô respondendo. Sensacional. Eu tô mandando uma resposta aqui. Tá tretando no Twitter. Valeu, Arthur. Arthur, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Dá o recado. Pessoal, muito obrigado. Esquecemos o recado. Recado? Não tem mais. Não tem mais? Não tem mais isso. Não tem mais censura. Não tem mais nem censura. No YouTube? No YouTube. Quer dizer, tem assim, coisas muito específicas, palavrão, não sei o que. Terrorismo, olha, até o YouTube tá caindo do... Estamos fazendo testes para deixar sem censura, então pode continuar assistindo. Agora que eu falei, censura, editor, por favor. Pelo amor de Deus, né? Não vamos então, muito bem, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos programas. Assistam a nossa programação, aquele papo de sempre. Não deixem de compartilhar e comentar, por favor, porque isso é muito importante para nós. E até o próximo programa, Quinto Elemento. E se você ficou curioso essa questão do PIB e tal, não sei o que, o Arthur, num Já Economia recente, que não é tão recente assim, é um tanto velho, ele falou sobre a origem dessa métrica do PIB, que isso aí também é enganação, é falcatrua, é vagabundagem. Assistam os Já Economias do Arthur. Isso aí.